Boa noite, Luiz. Tudo bom? O meu nome é Ardson. Moro em Porto Seguro, Bahia. O relato que eu vou contar para você é um relato que minha mãe contou para mim, que aconteceu com meu avô. Então eu vou contar para você como tudo aconteceu naquela época. A minha mãe conta que naquela época o meu avô ele tinha uma profissão chamada bagarefe. É pessoas que abatia os boi na época e desossava os donos de fazenda. Então sempre ele era chamado para o abate. Chegava nas fazendas, ficava o dia todo no abate. Lá ele ia desossando os boi e cortando. Tinha um rapaz que trabalhava com ele, com o nome de Manuel Cotia. E lá os donos das fazendas sempre deixavam uns tambor grande para colocar o resto do que sobrava dos bois. As vísceras, né, tripa, essas coisas. Depois da matança, colocava lá. O que acontecia depois, eles deixavam para adubo, ou se não, eles fervia tudo aquilo, colocava lá umas folhas, algumas coisas e dava para os porcos comer. Minha mãe conta que o meu avô, ele era um homem muito respeitado naquela época lá. O apelido do meu avô era Zé Paó, um homem bem respeitado por todos e bem querido também. Minha mãe conta que o meu avô, ele arrumou um trabalho em um armazém, aqueles armazém antigo, que servia de tudo. Leite, arroz, feijão, café e essas coisas. Um dia, minha mãe conta que ela foi com o meu avô até o trabalho dele. Ele foi de bicicleta e levou a minha mãe de garupa. No caminho até o trabalho, o meu avô encontrou com esse Manuel Cotia. E esse homem ficou encarando o meu avô. E o meu avô também ficou encarando ele. Eu soube que eles tiveram uma discussão, mas não sei o motivo da briga deles. Então o meu avô foi até o trabalho e minha mãe foi até a casa da sua madrinha, que ficava mais ou menos uma ou duas casas depois desse armazém. Então o meu avô ficou lá trabalhando. Lá tinha um balcão de carne seca. Então o meu avô ele cortava carne fresca e ia salgando e ia arrumando o balcão de carne. Chegou um pessoal lá e começou a jogar dominó. Amigo do meu avô, pessoal de lá mesmo da região, pessoal conhecido. Porque naquela época, hoje é onde é rua, naquela época não era rua. Era uma grande vala que tinha, mais ou menos de 8 metros. Era um rio que passava, que ia cair até o mar. Como o tempo foi passando, esse rio foi sumindo. Hoje, no lugar do rio, é uma rua. Então, conversa vai, conversa vem. O meu avô trabalhando lá, o pessoal jogando dominó. Por volta mais ou menos de 9h30 da noite, o meu avô reparou que o pessoal que estava jogando dominó, eles pararam de repente, ficaram quietos e olhando para a rua. E meu avô achou muito estranho. Quando ele foi perguntar pro pessoal o que estava acontecendo, ele viu entrando no armazém esse rapaz chamado Manuel Cotia. Esse rapaz, ele tinha fama de virar bicho. Na região, o pessoal falava virar bicho, mas em outras regiões, pessoas que viram lobisomem. Então ele chegou até a mesa do pessoal jogando dominó e perguntou se podia jogar. O pessoal assim olhou pro meu avô no balcão, né? E deixou ele jogar. Lá o pessoal estava jogando a dinheiro. Então ele se sentou, pediu uma pinga para o meu avô. O meu avô foi lá e serviu a pinga para ele. Meu avô continuou a trabalhar lá no balcão e servindo outras pessoas que estavam chegando. Por volta mais ou menos de 11h30 da noite, o meu avô falou pro pessoal que ele ia fechar o armazém. Mas mesmo assim o pessoal continuou jogando. Esse rapaz, chamado Manuel Cotia, ele queria ir embora, falando assim pro pessoal
que talvez a mulher dele estava passando mal. Na verdade, ele estava perdendo no jogo e não tinha dinheiro para pagar. Lá é assim, Luiz, quando o pessoal entra para jogar, tem que ter dinheiro. Se perdeu, tem que pagar. Então ele queria ir embora de qualquer jeito, o pessoal cercou ele. Falou assim, não, você não vai embora, você vai ter que pagar o que você deve. Nisso, ele começou a suar e se tremer todo. O pessoal, sabendo da fama dele, todo mundo se levantou e já começou a sair de perto. Uma das pessoas que estava lá jogando dominó falou pro meu avô, falou assim, cuidado, que esse homem ele vira bicho. Então meu avô sempre foi um homem valente, magro, alto, um baiano que não tinha medo de nada. Então meu avô falou assim, já que ele vira bicho, então eu quero ver. Meu avô pegou o facão de 20 polegadas e pulou do balcão pro outro lado. E foi pra cima desse rapaz. Aí deu um golpe nele, ele caiu atrás de um saco de farinha que tinha lá na época. E não demorou muito, o meu avô viu saindo dali uma criatura estranha que passou por ele assim apertado e ficou na frente do balcão. Meu avô descreve uma criatura de braços longos, uma cabeça bem maior do que o normal, da cintura para baixo, aquele espelho bem ralinho mesmo, da cintura para cima, um espelho bem maior e mais grosso, uma cintura bem fina, mas o tórax bem forte, a sua boca, os dentes não cabiam, tão grande que era. Então meu avô não teve dúvida que realmente aquele rapaz virava bicho. E aquela criatura ali, ou aquele lobisomem, ficou ali na ponta do balcão e ficou encarando o meu avô. Parecia assim que na feição daquela criatura estava até sorrindo pro meu avô, sabe, um negócio tipo parecia um deboche. O meu avô, ele não teve medo, foi pra cima com o facão pra cima daquela criatura. Só que todos os golpes de facão que o meu avô tentava acertar aquela criatura, ele não conseguia, pois aquela criatura é muito rápida. Então, com muito custo, o meu avô ele conseguiu entrar para dentro do balcão novamente, onde que tinha as carnes. Como ele sempre estava cortando carne fresca e carne já salgada, ele pegou um grande pedaço de carne fresca que estava até sangrando, pegou e jogou no canto ali do armazém. Era um lugar bem estreito, né? Então aquela criatura levantou a cabeça, começou a farejar, olhou pro meu avô e abaixou e foi comer aquele pedaço de carne crua, cheio de sangue. Nisso o meu avô, ele aproveitou, ele saiu de lá, pegou a bicicleta, passou na casa da madrinha da minha mãe, colocou na garupa e foi embora. O pessoal fala que o dia que o Zé Paó fugiu do armazém, deixando o armazém aberto, foi o dia que salvou a vida dele do lobisomem. Eles falaram que quando o meu avô pegou a bicicleta e atravessou aquele valão e seguiu em sentido a casa dele, disse que a criatura foi até no meio da rua lá e ficou farejando, procurando meu avô. Mas depois disso, graças a Deus, não teve mais essa presença dessa criatura naquela região, né? E meu avô, ele ficou em paz. Aquela criatura não quis ir atrás dele. Esse foi o relato que minha mãe contou que aconteceu com meu avô. Muito obrigado, uma boa noite.